Beleza, parte 2 aí da nossa revisão rápida, né, expressa, tá certo? Então agora lá no artigo 394, né, dos processos em espécie, tá? Processo e procedimento, beleza? Então, vamos lembrar aí, processo e procedimento, conceitos básicos, né, conceitos extremamente básicos, deixa eu ajeitar aqui, né, beleza? Processo, então, sequência de atos vinculados entre si, beleza? Para alcançar a finalidade de propiciar ao juiz, né, a aplicação da lei ao caso concreto, beleza? Isso aí é a ideia do processo. E procedimento é o modo pelo qual se desenvolve o processo no seu aspecto interno, né, o caminhar desse processo. Não há processo sem procedimento e não há procedimento que não seja ou se refira efetivamente a um processo, né? Procedimento e o devido processo legal, né? Então o magistrado, obviamente, ele deve respeitar, porque é um direito, né? Um princípio basilar aí do direito, né? Direito do devido processo legal. Então o magistrado ele deve respeitar os procedimentos estabelecidos por meio da lei, né, para garantir aí a instrução criminal, tá? Algumas garantias importantes, né, que seria a garantia vinculada ao processo legal, como procedimento integral, né, procedimento tipificado, tá certo? É importante aí, não se admite, por exemplo, a inversão da ordem processual ou a adoção de um procedimento por outro, né? Então, resultando, obviamente, em prejuízo, tá? Então, se houver algum tipo de prejuízo nesse sentido, deve-se declarar a nulidade, tá? Bom, direito fundamental, né? Direito ao procedimento é uma garantia fundamental. Então, estabelece-se uma conexão direta entre direitos fundamentais, organização e procedimento, tá? Então, esses são meios para garantir a eficácia das normas que asseguram os direitos fundamentais, tá? Bom lembrar aí do artigo 24 da Constituição, nós chegamos a falar isso em aula, né? Que o artigo 24 da Constituição fala da competência, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente, né? Sobre, no inciso 11, procedimentos em matéria processual, tá? E aí os procedimentos, né, eles podem ser divididos em procedimento comum e procedimento especial, tá? Para esse procedimento comum, aí nós vamos dividir aí o procedimento comum em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, tá? No procedimento ordinário, você vai observar que ele tem por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos. Tá? No procedimento sumário, né, um pouco mais rápido, mais breve, né, o crime, objeto então é crime, cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos, e nós temos o procedimento sumaríssimo para infrações de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 394 aqui, né, no inciso 3º, né, que fala que sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Os dois primeiros estão nos dois primeiros incisos, tá certo? Tá? O procedimento do júri também é especial, tá? O procedimento do júri é especial, tá disposto lá no artigo 406 até o artigo 497, tá? Outros procedimentos especiais que nós comentamos em aula, tá? Nós estamos falando ali dos crimes falimentares, crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, crime contra a honra, teve outro também contra a propriedade material e restauração de autos, tá? Então nós falamos sobre isso. Então, começando a revisão aí sobre o procedimento comum, né? Procedimento, portanto, ordinário, que está lá no artigo 394, né? Parágrafo 1º, inciso primeiro, tá? Ele fala que é ordinário, sumário, sumaríssimo. Então tem por objeto no sumário, no ordinário, no caso é o primeiro, tem por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos de, né, pena privativa de liberdade, tá? Juizamento da ação penal ocorre com o recebimento, portanto, da denúncia ou da queixa. O magistrado deve ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, conforme consta aqui o artigo 393
tá? Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, tá? Bom, é possível também, né, no parágrafo único aqui, ele fala da possibilidade da citação por edital, né? Prazo de defesa começa a correr a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, conforme o artigo 396, aqui, parágrafo único, tá? No caso da citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, tá? A resposta à acusação, nesse caso, equivale à defesa prévia. Então, ela deve conter o quê? Deve conter toda a matéria interessante à defesa, as preliminares, justificações, né? Oferecimento de novos documentos, provas a serem realizadas e rol de testemunhas no máximo de 8, tá? Importante o oferecimento de alegações defensivas logo após a citação, tá? E aí a possibilidade que se abre é uma possibilidade interessante, né? O juiz tem a possibilidade de promover a absolvição sumária nesse caso, tá? E quais são, portanto, as hipóteses para a absolvição sumária? Existência manifesta de causa de exclusão de ilicitude do fato, beleza? Né? Existência manifesta de excludente de culpabilidade do agente, né? Quando o fato narrado também não constituir crime, né? Ou ainda, mais uma, quando estiver extinta a punibilidade do agente, e aí você pode verificar isso, né? Essas causas de extinção da punibilidade lá no artigo 107 do Código Penal, tá? Ainda assim, isso está de acordo com o 397, tá? Do Código de Processo Penal. Beleza? Extinção da punibilidade conforme o artigo 107 que eu falei agora, né? Quais são as formas, né, as causas de extinção dessa punibilidade? Bom, se o agente morrer, por exemplo, né? Então, se ele morrer, né? Casos também, lá no inciso 2, ele fala... Deixa eu abrir aqui. Ele fala da... Cadê? 107. Né? Ele fala também, deixa eu deixar marcado aqui 100, tá aqui, ó. Deixa eu marcar. Né? Deixa eu marcar de cá também. Tá? Então, 107 está lá, né? Pela anistia, graça ou indulto, lá no inciso 2, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, inciso 3º, né? Pela prescrição, decadência ou perempção, tá? 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, nesse caso, 107, cadê? O 6, né? Pela retratação do agente nos casos que a lei permite e pelo perdão judicial também nos casos previstos em lei, tá bom? Beleza, então esses são os casos, tem que dar uma olhadinha, né? E o 397 aqui do Código de Processo Penal diz que após o cumprimento, olha só, após o cumprimento do disposto do 39A, que na resposta o acusado poderá arguir preliminares, né? Que aquilo é importante você lembrar disso, tá certo? Nesse caso aí, e parágrafos, né, que ele segue com os seus parágrafos ali, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então, as condições para absolvição sumária estão no 397 do Código de Processo Penal. Por exemplo, a existência manifesta, como eu já falei com você, agora eu estou indicando o inciso que se encontra, né, a existência manifesta de excludente de ilicitude do fato. Tá? Inciso 1º, inciso 2 desse 397 está falando da existência manifesta de causa de excludente da culpabilidade do agente, salvo em caso de inimputabilidade, porque aí é caso, né, ele é isento de pena, aí no caso seria a medida de segurança, né? Que o fato narrado evidentemente não constitui crime no inciso 3º e a extinta punibilidade do agente, conforme nós já falamos aí, tá? Bom, e se não conseguir absolvição sumária
Não conseguindo absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, né? Intimação do acusado, né? Seu defensor, do MP, e sendo o caso querelante ou assistente aí nessas condições, né? Aí vem a audiência de instrução e julgamento, deve ser única, tá? Ouvem-se o ofendido, testemunhas de acusação e defesa, exatamente nessa ordem, tá certo? Eventuais esclarecimentos de pessoas e coisas, se necessário, né? Interrogação do acusado conforme o artigo 400, tá? Fala lá, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declaração do ofendido, tá? A inquirição das testemunhas que foram arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvando o disposto lá do 222, não é? Desse Código de Processo Penal, tá? Bem como nos esclarecimentos dos peritos, acariações aí, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado, né? Então, se você voltar aqui no 222 do Código de Processo Penal, ele fala assim, ó, a testemunha que morar fora da jurisdição será inquirida pelo juiz, né, do lugar da sua residência. Basicamente isso, tá? Nesse artigo 400, o parágrafo primeiro, artigo 400, parágrafo 1º, ele fala que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou que sejam apenas protelatórias, tá? No parágrafo 2º, ele diz que os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, beleza? Então, dependendo da complexidade do caso ou do número de acusados, o juiz pode, inclusive, deferir a apresentação de alegações finais por memoriais em 5 dias, prazo sucessivamente, proferindo sentença em 10, conforme o artigo 403 aqui no seu parágrafo 3º, né? Então, lá no caput do 403 fala que, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, né? Proferindo, portanto, o juiz a seguir a sua sentença, tá bom? No parágrafo 1º desse 403, ele fala que, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, né? E no parágrafo 2º, né, ao assistente do MP, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando por igual prazo. Como é que ele coloca aqui? Por igual período, na verdade, o tempo de manifestação da defesa, tá? Então, no parágrafo 3º, que eu havia citado agora mesmo, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso, né, ou o número ainda de acusados, né, conceder às partes 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Lembra que eu falei agora mesmo? Nesse caso, terá prazo de 10 dias para proferir a sentença. Tá bom? Tranquilos? Procedimento ordinário, beleza? Tá, então vamos lá, vamos para frente. Procedimento sumário, tá? Crime cuja sanção combinada seja inferior a 4 anos, né? Inferior a 4, tá? O outro é o ordinário igual ou superior a 4, tá? Recebida a denúncia a queixa, você vai ver que é parecido, né? Ó, rol de até 5 testemunhas, conforme o artigo 532 aqui, né? 532, vamos lá. Olha só, na instrução, lá do procedimento sumário, poderão ser inquiridas 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 para a defesa, tá? Ordena-se a citação do réu para a resposta à acusação, por escrito, prazo de quanto mesmo? 10 dias. Defesa prévia, né? Deve conter toda a matéria de interesse, toda a matéria, vou repetir porque deu um pau aí no vídeo, né? Deve conter toda a matéria de interesse do acusado, preliminares, já falamos sobre isso lá no ordinário, né? Justificações, oferecimento de documentos, especificações de provas e também o rol de testemunhas, tá? No 532, então, beleza, né? Instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, tá? Apresentada a defesa prévia, então o juiz pode absolver sumariamente o réu? Pode, 397 do Código de Processo Penal, tá? Não havendo a absolvição,
né, o juiz então vai designar a audiência de instrução e julgamento, prazo de 30 dias, tá certo? Então, após o cumprimento do disposto do 396A, tá, e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa de excludente de ilicitude do fato, né, existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade, porque aí vai ter a medida de segurança, o fato narrado não constitui crime e está extinta a punibilidade do agente conforme o 107 do Código Penal, tá? Na audiência, portanto, tomam-se as declarações do ofendido, os depoimentos das testemunhas, acusação e defesa, esclarecimentos peritos e, no final, interroga-se o réu conforme o 531, lá o primeiro do procedimento sumário do Código de Processo Penal, tá? Tudo bem? Artigo 531, então fala o que aqui, ó? Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de quanto? 30 dias, tá? Proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, tá? Nessa ordem, ressalvados o que está escrito lá no 222, já falamos, né? Se morar fora, bem como esclarecimento de peritos, acariações e reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo finalmente o debate, né? Provas, tá? Colheita de provas no final, debates orais 20 minutos para cada um sustentar ao juiz suas considerações finais, né? Pode haver prorrogação por mais 10 para cada, em seguida o juiz deverá proferir então a sentença no termo da audiência conforme o 534 do Código de Processo Penal, né? As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente a acusação e depois a defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo assim o juiz a sua sentença, tá? Parágrafo 1º, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para o procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, conforme inciso 3º do artigo 394 do Código de Processo Penal, beleza? Bom, só que nesse intervalo nós temos também o quê? A Lei 9.099 de setembro de 1995, né, para dar mais celeridade, aí criou aí a Justiça Especial, né, o GCRIM, Juizados Especiais, tá bom? Então tá lá, o artigo 62 da Lei 9.099 fala que o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, que mais? Celeridade, né? Já falei, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena que não seja privativa de liberdade, né? Beleza? Então a ideia é desencarceramento, tá? Denúncia ou queixa pode ser oferecida oralmente, né, com rol de até 5 testemunhas. A audiência de instrução e julgamento. Busca-se conciliação e a transação penal, né? Então tem a modalidade da transação penal também. Não sendo viável, o defensor então poderá responder à acusação, tá? Tudo bem? O magistrado recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa, beleza? Caso o magistrado refute, então caberá apelação, tá? Caso o magistrado receba, serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e ao final interroga-se o réu, tá? Os debates são orais, cada parte pode manifestar-se em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e a sentença será dada no termo, né? E aí você tem aí o relatório que seja dispensado, portanto, né? Aí você tem esse quadro, tá? Nós temos aí um cenário interessante dos procedimentos especiais, portanto, né? Que nós estamos falando agora, né, desses procedimentos especiais, tá bom? Acho que não vou fazer intervalo agora não, vou seguir agora com esse, né? Porque aí está falando da Lei 9.099, eu comecei a falar dela ali agora mesmo, né? Então, vamos lembrar que nos procedimentos especiais, nós temos aí a aplicação da Lei 9.099 a eles, né? Que ela implica no procedimento sumaríssimo, mas nós temos também a aplicação da Lei 9.099 aos procedimentos especiais, lembrando que a Lei 11.313 de 2006 alterou os artigos 60 e 61
lá da Lei 9.099, tá? E também alterou a Lei 10.259, o artigo 2º, sobretudo. Aqui está falando da transação penal, lembra que eu citei transação agora mesmo, né? Então, sobre os juizados especiais criminais no âmbito da Justiça Estadual e Federal também, que é aí o caso da Lei 10.259, tá? Bom, vamos lá. O artigo 60 da Lei 9.099, ela está com uma redação diferente, né? O juizado especial criminal provido por juízes togados togados e leigos, tá? Tem competência para conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitados, obviamente, as regras de continência e conexão, tá bom? Parágrafo único. Na reunião de processos perante juiz, o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, tá? E o artigo 61 da Lei 9.099 diz assim, ó: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos da Lei 9.099, as contravenções penais, todas elas, e os crimes que a lei comine pena máxima de 2 anos, cumulada ou não com multa, tá? E lá na Lei 10.259, que dispõe sobre o juizado especial do âmbito da Justiça Federal, em seu artigo 2º que eu falei, lembra que houve alteração, alteração pela Lei 11.313, diz o seguinte, no artigo 2º da 10.259, compete ao juizado especial criminal processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de continência e conexão. No parágrafo único, diz que na reunião, é a mesma redação lá daquele artigo 60, do parágrafo único, lá da 9.099, perante o juízo comum ou do tribunal do júri, decorrente da aplicação da regra de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, tá? Então, a transação penal, ela está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099, então, havendo representação ou tratando de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público, portanto, poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta, tá? No parágrafo 1º diz assim, ó: nas hipóteses de ser a pena de multa única, a única aplicável, o juiz poderá, então, reduzi-la até a metade, tá? No parágrafo 2º, não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Então, quando é que não pode ter a transação penal, tá? Já falei isso lá na aula, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Aí não pode. Tá? Ter sido o agente beneficiado anteriormente, do prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Tá? Então, se ele tiver já ter sido beneficiado, então, nesse caso, não poderia. Não indicarem os antecedentes, aí uma análise mais subjetiva, no inciso 3º do artigo, do parágrafo 2º, lá do artigo 76. Não indicarem os antecedentes, a conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos, circunstâncias. Aqui está disposto lá no artigo 59 do Código Penal, lembra? Se necessário e suficiente para a adoção da medida. Tá? Então, uma avaliação bem subjetiva, que seria uma análise de circunstâncias judiciais. O juiz que seria o responsável por fazer uma análise dessa. Tá? Aceita a proposta, lá no parágrafo 3º, pelo autor da infração e seu defensor, será submetido, portanto, à apreciação do juiz. Então, se o defensor e o autor da infração aceitar, aí o juiz vai dar uma avaliada. Tá? Parágrafo 4º diz que, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor, o autor da infração, desse caso, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa que não importará em reincidência. Então, é um grande benefício, sendo registrada apenas para impedir novamente
o mesmo benefício do prazo de 5 anos, que nós vimos aqui, né, que não pode, né, lá no parágrafo 2º, se ele tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos. Né? O parágrafo 5º diz que da sentença prevista do parágrafo anterior, que é o parágrafo 4º, né, cabe a apelação, tá? No parágrafo 6º, a imposição de sanção de que trata o parágrafo 4º, né, desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, tá? Então, uma vez que foi acolhida, que o autor da infração aceitou, bem como seu defensor, que foi a proposta ofertada pelo Ministério Público, né? O juiz, então, apreciou e acolheu, tá? O juiz, então, na acolhida, ele vai aplicar a pena restritiva de direitos ou de multa, tá? E isso não implica em ter reincidência, tá? Porque não tem esses efeitos. O único registro que nós temos é para que nós tenhamos aí, né, a garantia de que o sujeito não será beneficiado 2 vezes, não, num prazo menor de 5 anos, tá? Beleza? Logicamente, né, você tem essa vantagem aí, tá? É uma grande vantagem, beleza? Eu citei para vocês lá sobre a questão da adoção do procedimento previsto na Lei 9.099 para crimes contra idosos, por exemplo, que é a Lei 94, a lei que é o Estatuto do Idoso, eu esqueci o número da lei, 10.000 e alguma coisa, 10.741, eu acho, tá? Depois você dá uma olhadinha e confere aí para mim, né? Lá no seu artigo 94, né, prevê a possibilidade da adoção da lei 9.099. Então, posso ter aí, mesmo que você tenha uma pena maior, tá? Pode-se adotar a lei 9.099 para os crimes cometidos contra idosos, tá? Agora nós temos outros procedimentos especiais, tá? Eu acho que eu vou cortar aqui agora e começo de novo lá com crimes falimentares, tá bom? Então a gente faz um corte aqui agora, tá bom? Então essa aqui será, eu tô terminando aqui a parte 2 da revisão.